Adriano, essa bênção, esse homem abençoado, especial, onde Deus tem abençoado e usado no Brasil. Escute, receba e deixa Deus tocar o seu coração. Boa noite. É uma honra poder estar aqui hoje em casa. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 40, ainda de pé como você está. Esse salmo fala um pouquinho sobre a história que nós vamos falar hoje, que você vai ouvir hoje. Salmos 40. Diz assim: confiantemente esperei no Senhor. Ele se inclinou para mim e escutou o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pulando para o versículo 5, diz assim: multiplicaste, ó Senhor Deus meu, tuas maravilhas, e em teus desígnios para conosco não há ninguém comparável a ti. Eu queria anunciá-los e falar deles, mas não podem ser enumerados. Até aí. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite sedentos para ouvir a tua voz. Que não seja eu a falar, mas que o Senhor possa falar intimamente com cada um, porque o Senhor vê, o Senhor sonda cada coração nessa noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu gosto desse versículo 5, que ele diz que nem se eu quisesse eu poderia contar, nem se eu tivesse todo o tempo eu poderia contar as bênçãos que o Senhor tem feito. E assim tem sido na minha vida. Eu sou Adriano Lugoli, eu sou ex-dependente químico. E depoimento de ex-dependente químico é a coisa mais chata que existe. Então eu vou contar para vocês de uma forma bem dinâmica. A única parte que eu não consigo contar é o que é morar na rua, porque eu morei na rua por 3 anos e foram os piores anos da minha vida. Eu costumo dizer que eu vivi pior que um cachorro vira-lata, porque na rua as pessoas passam, cumprimentam um cachorro, nem que seja com a mão, e com um ser humano a pessoa passa por cima, é como se ela nem existisse. Ou às vezes até fala para o filho assim: se você não estudar, você vai ficar desse jeito aqui, como se você fosse um nada. E é isso que eu sentia na rua. Eu me sentia um nada. Eu não tinha nome na rua. Eu tinha que ficar lembrando meu nome, Adriano, porque na rua eu era neguinho, negão, noiado, maconheiro, menos Adriano. Mas existia alguém que me chamava pelo nome, e o nome dele é Jesus. Que quando ele me via na rua, ele não me via daquele jeito. Ele via essa cena que vocês estão vendo agora. E eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês o que é o dia a dia de um morador de rua, que mostra como é o convívio, como que ele se vê, como as pessoas o veem e como Deus o vê. E enquanto vocês veem esse vídeo, eu quero cantar uma música que fala sobre super-herói. Porque quando a gente é criança, a gente acredita em super-herói e a gente cresce e percebe que tudo isso é mentira, que não existe. Mas depois de ter passado por essa situação de rua, quando eu cheguei no fundo do poço, eu descobri que existe um super-herói, que quando eu cheguei no fundo do poço, com o superpoder dele, ele virou o poço de cabeça para baixo para que eu estivesse por cima. E o nome desse herói vocês sabem, é Jesus, e ele está aqui nessa noite para transformar vidas. Prestem atenção nesse vídeo. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus.
ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor. Até sobre a própria morte Ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Aleluia. Não existe impossível para o nosso herói, para o nosso Deus. Eu quero contar essa história baseada na parábola do semeador, em Marcos, capítulo 4. Se você estiver com a sua Bíblia, sentado mesmo como você está, vou pedir para você me acompanhar. A parábola do semeador, ela fala de terrenos. E os terrenos somos nós. Eu vou contar minha história, como eu fui cada um desses terrenos no decorrer da minha história. Marcos capítulo 4, do versículo 3 em diante. Encontraram? Diz assim: ouvi, o semeador saiu a semear, e aconteceu que ao semear, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e as aves vieram e a comeram.
Outra parte caiu num solo cheio de pedras, onde não havia muita terra, e brotou em seguida, porque a terra não tinha profundidade. Porém, quando o sol nasceu, ela queimou e por não ter raiz murchou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. E as demais caíram em boa terra, e davam fruto que brotava, crescia e produzia a 30, a 60 e até 100 por um. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No começo da minha história, eu era esse terreno aqui, do versículo 15, onde Jesus explica. Ele diz assim: alguns são como os que caíram junto ao caminho, no qual se semeia a palavra, que quando a ouve, logo em seguida Satanás vem e leva a palavra que foi semeada neles. Eu e a minha casa, nós tínhamos um relacionamento com Deus de ir na igreja de vez em quando, de ouvir falar. A minha mãe ficou viúva, eu tinha 6 meses, meu irmão ficou com 3 anos e a minha irmã com 6 anos. Então a minha mãe me criou com muito amor, com muito mimo, com muito cuidado. Eu me lembro que no meu aniversário de 5 anos falaram para minha mãe: deixa esse menino andar, porque ele só fica no colo. E a minha mãe me criou com aquela proteção, eu tinha aquela voz manhosa. E quando eu fui para a escola com 6, 7 anos, eu comecei a viver o oposto. Porque eu venho de uma família de negros, nós todos negros, com os traços bem africanos. E na escola eu sofri muito preconceito. Então eu tinha os piores apelidos. Os meninos falaram que eu era feio, as meninas falavam que eu era feio. Eu fui crescendo retraído por causa do preconceito que eu sofri. Então, eu que já não gostava da minha voz mimada, eu passei a não gostar da minha cor, eu passei a não gostar dos meus traços, eu não gostava de nada em mim. Eu me lembro de ir nas festas, ver as pessoas dançando, cantando. Eu queria estar lá, mas eu não me sentia aceito. Eu não tinha coragem de estar lá no meio dançando, cantando. E na minha adolescência, a minha forma de fugir disso tudo foi através do cigarro. Um amigo me ofereceu um cigarro de canela. E eu comecei a fumar esse cigarro, depois passei para o cigarro normal. Por quê? Porque aquilo ali me dava uma segurança. Quando eu sentia uma timidez, eu ia, acendia um cigarro. Aquilo ali me deixava seguro, me deixava pronto para entrar em qualquer ambiente. Tudo para tentar preencher o vazio do meu coração. E não foi suficiente. Depois eu passei para o álcool. E quando eu comecei a beber, eu já percebi que eu era alcoólatra. Eu tive uma história longa com o álcool. E por ser uma droga lícita, a gente não se preocupa com a intensidade que aquilo ali está levando. Então, eu lembro de ter uma época que para começar o dia eu tomava uma dose de Presidente, de Domus para começar o dia. Eu gostava de beber de uísque a pedra 90. Então eu estava afundado na bebida. Chegou um tempo da minha vida. E a minha mãe sempre falando das minhas amizades, falando que estavam estranhas. E eu brigava com a minha mãe porque ela falava dos meus amigos. E numa dessas festas, um colega me ofereceu maconha. E quando eu fumei maconha, eu falei: uau, é totalmente diferente do que falam. Porque falam tão mal das drogas que a droga mata. A gente vê essas propagandas, não é verdade? Mas as propagandas sobre droga, elas são muito vazias. Elas não falam da falsa sensação de paz. Elas não falam da falsa sensação de alegria. E a gente fica se iludindo, falando: não, isso é natural, isso não é droga. Então, como eu estava iludido com a maconha abriu portas para que eu quisesse conhecer as outras drogas. E aí eu comecei a frequentar a festa rave. E a minha família sempre contra as minhas amizades. E eu sempre abraçando aquelas amizades, uma mais estranha que a outra, sempre me levando para um buraco, para um caminho que eu não imaginava que poderia ser sem volta. Eu fui em festas raves, aquelas festas de 3 dias, onde tinha todo tipo de droga. Eu experimentei todo tipo de droga, lança-perfume, benzina. Eu me lembro de uma rave que me falaram que se misturasse Rivotril com álcool, fazia cabeça. Eu misturei Rivotril com álcool. Eu dormi a rave inteira, fiquei passado. Então eu queria fazer a cabeça, para preencher o vazio do meu coração. E eu me tornei com o tempo esse terreno aqui do versículo 16,
onde Jesus diz assim: outros são como os que foram semeados em um solo cheio de pedras, que quando ouvem a palavra, no momento a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, como também são inconstantes, e quando a tribulação ou a perseguição vem por causa da palavra, logo tropeçam. Então eu tentava servir a Deus nessa época que eu ia nas raves. Muitas vezes eu saía da igreja e ia direto para alguma festa de rock. Eu tocava numa banda de rock da igreja, mas ao mesmo tempo eu também ia nas festas seculares. E eu me achava jovem demais para viver aquela vida de igreja. Eu não entendi o que era um relacionamento com Deus. E aí um dia eu estava numa praça com um amigo, a gente tinha bebido muito. Estava na praça ali conversando e de repente apareceu uma moradora de rua, igual esse cara que vocês viram no vídeo. E ela falou assim: vocês já fumaram crack? E eu falei, não. E ela perguntou, vocês querem fumar? E como eu não tinha opinião própria, eu olhei para o meu amigo. E ele falou, eu quero. E o que eu disse? Eu quero também. E eu não imaginava a decisão errada que eu estava tomando naquele momento. Eu não imaginava o que ia virar minha vida. Eu não sabia, porque como eu disse, não existe informação sobre droga até hoje. As propagandas são muito vazias. Eu não sabia que quem fuma o crack já se torna viciado no primeiro momento. Então compramos o crack, e na hora que a gente sentou para fumar aquilo, me veio uma sensação diferente. Era como se tivesse aumentado o volume de tudo. E aquilo me deu uma sensação de medo, me deu uma depressão, uma tristeza tão grande. Eu não conseguia falar, abrir a boca, eu não conseguia olhar na cara do meu amigo que estava do meu lado. Eu estava tentando entender aquela onda, e meu amigo falou assim, eu quero mais. Onde que busca? Eu falei para ele, calma. Ele falou, não, eu quero mais. Aí fomos buscar mais, de novo a mesma onda. Aí foi eu que falei, você não tem 5, 10 reais, vamos comprar mais. Ele falou, não, eu não quero mais não. Eu falei, não, vamos comprar mais uma. Ele falou, não, vamos embora. Mas eu já tinha me tornado viciado. Eu me lembro que eu trabalhava num call center, e eu peguei meu dinheiro, não lembro o valor exato, mas vamos colocar aí, peguei 50 reais para comprar, e eu gastei 200. Depois eu peguei 200, gastei o salário todo. Depois eu comecei a vender roupa. Eu tinha coleção de CDs de rock, comecei a vender. Eu entrei numa depressão tão forte. E o crack, quando eu fumava e dava aquela sensação de medo, quando acabava, para não aumentar para vocês, eu vou falar 40 minutos, para não falar que eu estou aumentando. Eu ficava 40 minutos no chão assim, ó, catando. Eu punha o dedo em todo o chão, durante 40 minutos, ou mais, procurando um pedacinho. E naquela época eu desisti de viver. Eu entrei numa depressão tão grande, eu fui tomado por uma depressão. Eu me sentia sufocado. E eu me tornei esse terreno aqui, do versículo 18, onde Jesus diz assim: outros são os que foram semeados entre os espinhos, que são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, o engano das riquezas e os demais desejos das coisas entram, sufocam a palavra, que se torna infrutífera. Eu desisti de viver, eu desisti da banda que eu estava tocando. Na época eu tinha começado a me interessar a fazer aula de música, eu tinha começado a fazer aula de teclado, parei. Comecei a fazer aula de canto, parei. Saí da escola, saí do trabalho, eu emagreci tanto, que quando chegava no trabalho eu ouvia as pessoas falando assim: esse que eu te falei, ele está com câncer. Outros falavam, ele está com AIDS. Porque eu estava muito magro, e eu não queria mais ir para o trabalho, eu não queria viver, eu só ficava no meu quarto. Eu lembro de olhar no meu quarto e não ter nada, eu ter vendido tudo, porque o crack era meu alimento. Eu costumo comparar crack com uma pessoa que está com muita fome. Quando a gente está com muita fome, a gente não pensa só em comida. É como se você estivesse com muita fome, pode colocar 10 vezes aí, muita fome. E aí de repente alguém coloca um banquete na sua frente, você vai e come. Aí quando você acaba de comer, vem a mesma fome. E de novo, e de novo, e de novo. E dia, e noite, e madrugada. E comecei a vender as coisas de casa. Como eu disse para vocês, minha mãe é viúva, meu irmão presenteou ela com um aparelho de DVD. E eu peguei esse aparelho de DVD e entreguei na mão do traficante. Não foi para prejudicar eles, tá? Foi porque eu não queria mais viver. Eu queria a morte.
Eu preferia morrer do que ir comprar de novo. Então eu peguei o DVD, entreguei na mão do traficante, usei tudo em droga. E quando eu voltei em casa, bati na porta, não abriram. Aí continuei na rua, deixei um toque. Aí minha mãe falou, não dá mais. O seu irmão pediu para escolher, falou que não dá mais para ele trabalhar, para tudo ir embora em droga. E nessa época minha irmã já tinha saído de casa para concluir os estudos, porque eu vendia os livros dela. Ela ficou até falada na cidade, como se ela tivesse ido se prostituir ou morar com um cara. Mas é porque a minha família escondia a história e a minha irmã ficou falada por causa de mim. Então aí começou a minha história, igual esse cara que vocês viram no vídeo, na rua. Eu andava dia, noite e madrugada. Eu me lembro de chover, a roupa molhar no meu corpo, a roupa secar no meu corpo e eu continuar andando, para ir atrás do meu alimento, que era o crack. E eu saía pedindo na rua, você tem 50 centavos? Eu perdi meu vale transporte, você pode me arrumar? A pessoa, lógico, não, toma aqui os 4 reais. Aí eu em outra, me arruma 50 centavos? Nossa, eu perdi meu vale transporte. Não, aqui os 4 reais, porque as pessoas dão dinheiro na rua. Eu me lembro de uma vez, minha mãe me criou com muita educação. Uma vez eu falei, eu vou assaltar, mas eu sou educado demais, gente. Eu cheguei e falei, deixa eu ver quem que eu vou assaltar. Aí vi uma mulher, falei, é ela. Aí eu fiz uma cara de mal, cheguei na mulher, falei, passa a bolsa. Aí a mulher falou, não. Aí eu pensei, eu sou mais forte que ela, né? Aí eu puxei a bolsa, aí a mulher começou a puxar também. Aí eu pensei, gente, eu sou mais forte que ela. Aí eu puxei a bolsa dela, ela começou a gritar, meus documentos. Eu falei, calma, eu vou te devolver. Aí a gente foi andando, conversando. Aí ela ainda falou assim, isso é porque eu não estou dizimando, por isso está acontecendo isso comigo. Eu falei, tá vendo, ó, se conserta. E aí tinha um cigarro do mais barato, tinha um dinheiro, tipo uns R$3,50. Eu falei, eu vou voltar a pedir. E voltei a pedir. Eu comecei durante um tempo a ser o que chamam de avião, que é quem vende para o traficante fica num lugar, aí o cara vai e vende. E as pedras de crack eram colocadas embaixo da língua. Eles fecham com um saquinho, colocam debaixo da língua, porque quando alguém vem, compra, tira da língua, entrega. E se a polícia vier, engole, porque de revista não tem nada. E foram 3 anos assim na rua. E a minha mãe, eu desisti de viver, mas a minha mãe tentando. A minha mãe perseverando em oração. A minha mãe falando, você não nasceu com isso. Jesus vai mudar a sua situação. A minha mãe orou muito. E eu me lembro de um dia que eu estava deitado na rua e acordei com um grito, Adriano. Aí eu olhei, era minha mãe, eu falei, o que foi? Ela, eu achei que você tinha morrido. Eu falei, não, estou aqui, não precisa de gritar. Ela falou, minha vida acabou. Eu falei, engraçado, você está em casa, você está bem, eu que estou aqui, só a vida que acabou. Eu não entendia que ela estava doente, o meu irmão estava doente, todo mundo estava doente na minha casa. E nessa mesma época, minha irmã, uma vez me viu na rua, ela me sacudiu, me ajoelhou e falou, Adriano, assim como uma pessoa tem um câncer, precisa de um hospital, você precisa de uma casa de recuperação, deixa eu te ajudar. E aí ela procurou algumas casas de recuperação em Uberlândia, foram várias tentativas, eu entrava, saía. Aí ela ouviu falar de uma em Lusiânia. Vim para Lusiânia, tentei várias vezes e chegou um ponto que eu estava indo, voltando tanto, eu estava vendo a minha mãe se acabar. E uma vez eu vim com a decisão de ficar, de tentar ver o que tinha do lado de lá. E eu me lembro da minha mãe bater no vidro do ônibus. E ela falou assim para mim, eu só li o lábio dela, ela falou assim, vamos viver. E eu chorava muito. E essa frase é a nossa frase, vamos viver, vamos tentar. E eu fui para a casa de recuperação tentar. Chegando aqui em Lusiânia, eu cheguei e falei para o diretor da casa de recuperação, falei, agora eu vim para mudar de vida, agora vai dar certo. Ele falou, eu não te aceito mais, você está brincando com a gente, você entra e sai dessa casa de recuperação. Eu falei, não, mas agora eu quero. E aí ele me recebeu, eu fiquei na casa de recuperação. E eu me lembro de um dia, na terapia ocupacional, que é ficar limpando a casa de recuperação, ou embalando mel. Eu não queria limpar a casa de recuperação, e eu falei para o obreiro, eu falei, se eu tiver que limpar a casa de recuperação, eu vou embora hoje.
Aí ele falou assim, ó, então fica lá, você está nervoso hoje, fica ali sentado, hoje você não vai participar da terapia ocupacional, Deus vai falar com você. E eu tinha raiva desse negócio de Deus vai falar com você. Eu pensava, gente, como que é isso? Eu pensava que era uma voz, meu filho, e um efeito, e um anjo voando, uma coisa sobrenatural. E eu estava lá sentado no banco, e o obreiro escutando diante do trono, sem parar. Eu não gostava de diante do trono. Ele ouvia a mesma música, uma música grande, repetitiva, o povo chorando. Na hora que a música acabava, ele repetia de novo. Eu falava, gente, é para me fazer mais raiva. Mas aquilo ali era Deus falando comigo já. Eu passei a prestar atenção na música, e era uma música que dizia assim: filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Filho meu, não desiste, os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim, invoca-me e eu te ouvirei. Serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. E naquele momento, eu me senti filho amado. Naquele momento, eu entendi o que era um relacionamento com Deus. E eu me tornei esse terreno aqui do versículo 20, que diz: outros por fim, são os que foram semeados em uma boa terra, os quais ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e até 100 por um. E Deus começou a mudar a minha vida ali. Eu fiquei 6 meses na casa de recuperação, passei muita luta, vivendo no meio de caras que a maioria não queria nada com nada. E eu lembro de uma vez a gente ganhava roupa na arrecadação, saía de porta em porta, pedindo roupa, vendendo mel. E eu ganhei um coturno, e meu coturno apareceu esfaqueado. Quando eu inteirei 6 meses que eu saí da casa de recuperação, o diretor me deu um rack de presente. E quando eu saí para vender mel, que eu voltei, um cara tinha quebrado o meu rack. E Deus falou comigo na casa de recuperação que se eu não aprendesse a conviver com os personagens que estavam ali dentro, eu não ia aprender a conviver na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho. E eu enfrentei cada uma das lutas ali. E eu aprendi uma palavra chamada caráter ali dentro. E eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu quero sair daqui de outra forma, eu quero sair daqui diferente. E eu alcancei essa graça. Dentro da casa de recuperação, eu fui acompanhado por um cara que eu estava em Lusiânia, né? Ele falou: ó, tem uma igreja no Gama, eu quero te levar lá. Eu falei: ó, me leva, mas não pede para eu ir lá na frente não, deixa no cantinho, eu quero conhecer. Quando eu cheguei na igreja, que é esse galpão, eu me perdi dele aqui dentro da igreja. Na hora que no momento do louvor eu já vim para frente, a gente se perdeu. Na hora que eu encontrei com ele eu estava suado, eu tinha dançado, tinha orado. E eu falei: é essa igreja, eu vou ficar lá. Isso foi em 2005. E quando eu saí da casa de recuperação, aluguei uma kitnet no Gama, que era onde tinha a igreja que eu gostei. Aluguei uma kitnet no setor central. Minha mãe veio me visitar, isso foi em outubro de 2005. E nós viemos para o culto, sentamos bem ali atrás. E o pastor estava pregando e ele falou: gente, quem quer casar esse ano ainda? Aí eu falei: eu. Aí na mesma fila uma moça também falou: eu. Aí minha mãe falou: ah lá, Adriana, essa moça quer casar. Eu falei: mãe, não é assim. Dica para quem está solteiro: leva a mãe que quem sabe dá certo. E não há de ver que deu certo. Essa moça está casada comigo, é a mãe dos meus 2 filhos, do Moisés e Samuel. Ela está em algum lugar aqui. Olha lá, ó. Glória a Deus. E passou-se um tempo,
Depois que casamos, ela engravidou do primeiro filho, Moisés, e nós ganhamos um ensaio fotográfico. E eu até brinquei com o fotógrafo, né? Eu falei, ó, faz uma foto minha bem legal, de modelo. Aí ele falou, então tá, vira de lado. Aí eu virei. Ele falou, faz assim com o braço. Aí eu fiz. Ele falou, olha assim. Olhei, ele falou, agora faz um olhar como se tivesse muito sol na sua cara. Aí eu fiz. Aí eu fiquei com aquele olhar 43 e coloquei a foto no perfil do Orkut. E um monte de gente falou, manda para uma agência de modelo, você leva muito jeito para isso. E eu tinha no meu coração os dedos apontados. Gente, eu tinha autoestima muito baixa, por causa de tudo que eu passei. Eu falei, não vou mandar não, mas tanta gente falou, inclusive a Camila, eu queria que ela estivesse aqui hoje, filha da Benedita e do Emilton. Ela falou, Adriano, manda. E a Larissa também, que é modelo, falou, vou te dar o endereço da agência. Aí eu levei na agência a foto, fui com aquela foto lá, grande. Aí o rapaz falou, a gente estava procurando mesmo um cara negro, da etnia bem definida, para fazer propaganda. E aí eu falei, então encontrou, estou aqui. E ele falou, você vai fazer muita propaganda, com certeza. Você só não vai fazer passarela, porque você não tem altura, nem idade. Mas eles não sabiam que eu tinha força de vontade, né? E até passarela eu fiz. E aí fui para a agência, fiz o primeiro teste para uma propaganda, que era aqui em Brasília, não passei. E aí esse mesmo teste foi visto para uma campanha que era nacional, que era com o Ronaldo, Fenômeno. Passei para essa propaganda, passou-se um tempo, comecei a fazer desfile. E quando eu saí da casa de recuperação, Deus tinha me dado uma promessa, que está em Apocalipse 3:8, que diz assim, conheço tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não negaste meu nome. E como Deus abriu portas, e no versículo anterior Deus fala que Ele é o Deus que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. Ele fechou as portas das drogas na minha vida, e Ele abriu outras portas. Eu queria guardar para mim essa história do crack, das drogas, até mesmo para apagar. Aí teve uma promoção na agência, para cada um dos modelos contar a sua história. Eu falei, gente, eu conto a minha ou não conto? É tão pesada. Aí eu decidi contar, e a minha história foi escolhida para sair na revista. E eu falei para minha mãe, mãe, compra a revista, saiu a nossa história. E daí em diante, eu não parei mais de contar essa história. E também, a cada vez que eu conto, eu recebo testemunho de pessoas que estão enfrentando esse problema. E uma pessoa que foi tão usada, que foi tão rebaixada, poder ser usada de alguma forma, poder ter a atenção de vocês hoje, para mim isso é a prova de que Deus tem um propósito em tudo. E eu queria mostrar para vocês um vídeo agora, onde vocês vão ver alguns lugares que eu fui contando essa história, algumas palestras que eu fiz. Tem até um vídeo que um menino, eu dei a palestra, ele ilustra toda a minha história. Vocês vão ver um trechinho. Então, eu quero compartilhar com vocês, e principalmente o depoimento da minha mãe e da minha irmã, onde elas falam o que elas passaram, ok? Quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Vida de modelo após o vício no crack. Um homem que perdeu tudo e vagou pelas ruas, hoje estampa revistas e outdoors. Tá fazendo bonito, viu? O apoio da família e dos amigos foi fundamental para que ele trocasse a dependência química pela vida nas passarelas em Brasília. O repórter Wellington Valadão foi ao Gama para conhecer um morador ilustre e contar uma bela história de recomeço. E a nossa entrevista de hoje é com ele, Adriano Lugoli. Ele venceu o mundo das drogas e hoje faz uma palestra em Uberlândia. Adriano chegou no fundo do poço, mas graças à persistência da mãe, ele conseguiu dar a volta por cima e concretizar sonhos. Agora você vai conhecer uma reviravolta emocionante. Adriano Lugoli no Bem Viver. A gente tem um exemplo de superação, de força de vontade, de esperança e de sucesso. Sabe aquelas histórias que se a gente contar ninguém acredita? Pois é o que eu vou te mostrar a partir de agora no Roda da Vida. Um desfile aqui. Vou convidar uma pessoa para fazer um desfile aqui no nosso palco. Você vai gostar de conhecer a história dele. Adriano Lugoli, por favor. Um milagre. Eu
precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Hoje, o Adriano é um modelo de sucesso, vive no mundo glamuroso da moda, nas passarelas, cercado de câmeras e gente bonita. Mas nem sempre foi assim. O Adriano poderia ter tido um destino muito diferente e nada glamuroso. Isso porque o Adriano já foi usuário de crack. Mais difícil foi quando ele ficou na rua, caído igual mendigo. Eu levava comida para ele, água, refrigerante. A dona de casa conta que muitas vezes se sentiu sozinha. As pessoas sempre falando que eu era boba, que eu estava errado, para deixar ele, mas eu não dava ouvido para eles. Eu sempre junto com ele, onde ele estava eu ia. Na quarta vez eu disse para ele, olha, eu não vou ficar mais com você, que parece que você não quer. Aí nessa vez ele insistiu e nós acreditamos nele, demos mais uma chance e dessa vez valeu a pena, né? E um dia, sem conversar com a minha irmã, ela chegou, ajoelhou no meu pé, me sacudiu, falou, deixa eu te ajudar. Assim como uma pessoa que tem um câncer precisa de um hospital, você precisa de tratamento também, você está doente. Caramba. Aí ela conseguiu me comover com o diálogo. Então Caramba. O diálogo é muito importante. Então quer dizer, com as drogas, você buscou as drogas para ter liberdade. E hoje, vivendo sem drogas, você vive com essa liberdade? Com certeza, hoje eu vivo, né? Hoje eu tenho vida. Tem 1 ano e meio que eu não vejo a minha irmã. Vamos matar a saudade? Ah, meu Deus. Ana Cláudia, pode vir. Bom dia! Eu sempre acreditei nele, na força de vontade, sempre quis que ele crescesse e mudasse de vida. Desde o ensino médio, foi muito difícil que eu conseguisse concluir, porque para o consumo dele da droga, ele vendia os meus livros. Eu comprava com o meu trabalho e ele vendia. Para eu concluir a faculdade, eu tive que mudar de casa, porque se eu ficasse lá, ele vendia novamente. Hoje eu dou palestras em escolas e igrejas, falando sobre superação, falando sobre autoestima, porque eu tinha autoestima muito baixa. Acho que até isso me ajudou a entrar nas drogas, porque eu tinha os piores apelidos na escola por ser negro. Até professores, diretores. E isso me deixou com a autoestima muito baixa. Então o cigarro, o álcool, a maconha me dava uma segurança quando eu chegava num lugar. Então quando eu vou a uma palestra, eu levo meus filhos, eu falo para eles, eu falo da etnia deles. E eu tenho um projeto no coração, e já estou com ele na mente, de fazer um livro para levar informação às pessoas. Porque se eu entrei por falta de informação, que até hoje não tem sobre drogas, eu vou levar informação, porque a carreira de modelo passa, é muito rápida, mas essa história eu quero que fique. Que lindo. Voltamos à clínica com o Adriano. 10 anos depois, ele revê antigos companheiros da época. O Joaquim é do tempo, e aí Joaquim, tudo bom? Muito bom te ver. Nós passamos muita coisa junto aqui nessa casa de recuperação. Lembra do lugar onde dormia. Aqui era o quarto, dormia uns 10 caras. Era muito difícil o convívio, tudo muito simples, então eu tive muita dificuldade. Hoje, Adriano mora com a mulher e 2 filhos em Gama, cidade a 50 quilômetros de Brasília. Essa é a sua casa? Essa é a minha casa, simples, humilde, mas eu vou abrir as portas para vocês. Semiramis e Adriano se conheceram quando ele já tinha saído da clínica de recuperação. Aí nós casamos, aí já veio o Moisés, aí depois passou um tempo, aí o Samuel veio meio de surpresa. Semiramis, mãe e mulher apaixonada que vê mais do que beleza no marido. Eu tava pensando, falei, meu Deus, meu marido tem tantas coisas boas assim pra gente admirar. É um homem tranquilo, é um homem alegre. É um homem brincalhão. Batalhador. Batalhador, trabalhador, um bom pai. Me alegro demais com ele. O que eu sei é que a própria história do Adriano daria uma peça de teatro, daria um filme. Vocês lembram daquela veia musical da infância? Pois é, ela também continuou viva por muito tempo. Vamos ver e ouvir. Roda aí.
Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. O Adriano sempre foi esse sorriso, né? Era rock and roll, Mas era gospel. Uma vez eu encontrei numa festa e ele estava totalmente alterado. Aí eu, Adriano, e ele olhava sem direção, né? Eu notei, não, tem alguma coisa diferente. Afastou assim da gente. Tanto é que depois, um tempo que a gente ia até ensaiar, colocar algumas coisas, ele não estava junto com a gente, né? E você sentiu uma falta, né, daquela pessoa. Não os instrumentos nem nada, mas uma falta daquela pessoa estar ali com a gente. Então, se eu estou aqui é porque Deus te usou muito. E eu sou um privilegiado, porque eu tenho a melhor mãe do mundo. Eu tenho 1000 motivos para celebrar a vida e você é um dos maiores. Em 2012, uma luz se acendeu no caminho do Adriano. Ele foi convidado para participar de um desfile da Semana de Igualdade Racial. 2 anos se passaram e agora ele está aqui, na passarela do Capital Fashion Week. Deus me devolveu a alegria, me devolveu a saúde. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. E eu gostaria de deixar o recado para as famílias que tem pessoas que estão com problema de vício. Eu quero dizer que é possível e que Deus faz o impossível na vida de alguém que acredita. Eu sou alguém que celebra cada minuto da minha vida. Tudo novo se fará, o novo do Senhor é o que prevaleceu. Todos estes 10 anos o impacto só cresceu. Além de modelo, o cara virou palestrante. Ajuda outras pessoas a largar as drogas. E aquela save de 3 dias, então o céu ficou tipo Snoop Dogg, tá ligado? Hoje eu vou falar sobre drogas, uma história de superação. O cara chamado Adriano Lugoli aí, ele tem uma história sobre drogas que é muito interessante. Ele foi um palestrante que foi lá no meu colégio. Cara, a história dele é surpreendente. Depois de 6 meses na recuperação, cara, são 6 meses, velho. É muita coisa. Você acha que é porque é muita coisa, velho? Aconteceu o seguinte, eu não me lembro direitinho porque faz um tempo que já teve a palestra. Parece que eu tinha que contar uma história lá, uma história da sua vida. E a história que ganha, você ganha uma foto pra uma revista, uma foto de modelo, não sei o que era. Daí, ele contou a história dele e adivinha quem ganhou? O Adriano, ele contou a história dele e ganhou. Daí, ele foi tirar a foto lá pro negócio, não sei o que é, velho. Eu não lembro se era pro perfil do Orkut ou alguma coisa assim. Foi lá, apertou os olhinhos, tirou a foto. Boa noite, galera. Hoje eu estou aqui na Casa de Recuperação Vida e Vida. E aí, galera, nós estamos aqui hoje na Missão Vida. Eu estou aqui hoje na Faculdade Evangélica de Brasília, no Outubro Rosa, como vocês estão vendo aí. Boa noite, galera. Hoje eu estou aqui na IBCI do Lunabel com essa galera bonita. Olha só. Boa noite, galera. Eu estou aqui no Instituto Neymar Júnior falando sobre superação com essa galera bonita que hoje está dizendo sim à vida aí. Isso aí, E quem é o Adriano de hoje? É uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa que celebra cada minuto da vida. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é Não existe impossíveis para Deus. Deus é tremendo, e onde eu tenho tido a oportunidade de ir, eu digo que é uma história de fé da minha mãe. Eu desisti, mas ela perseverou em oração. E eu me lembro de uma vez que o dono da casa de recuperação pediu para que ela testemunhasse, e ela falou: eu pedi para Deus, para o meu filho estar na igreja, mas hoje se deixar ele canta, ele prega. Sabe por quê? Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. E eu me lembro de quando eu fui no programa do Rodrigo Faro, eu entrei numa ansiedade,
na hora que eu ia entrar no palco, porque é uma pessoa que a gente é acostumado a ver na TV. Entrei numa ansiedade, eu falei, eu vou orar. E fui orar antes de entrar no palco. E quando eu comecei a orar, Deus me lembrou que eu tinha pedido a Ele para ser útil de alguma forma, para ser usado por Ele. E eu me lembrei que eu não estava ali, não era por mim, não era para promover meu nome, eu estava ali como um soldado de Cristo. E foi assim que eu fui. E aí eu voltei para o palco, eu comecei a cantar. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. E entrei no palco como um soldado, assim, de peito erguido, para falar sobre o que Deus tem feito. E eu tenho sempre cantado essa música que diz que eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu não tenho a foto para vocês que eu queria ter para mostrar, que é de quando eu estava na rua, porque ninguém tira foto de um momento desse. Mas eu tenho fotos do meu casamento, de quando eu cheguei aqui na igreja, de algumas propagandas que eu fiz, e eu queria compartilhar com vocês, através de um vídeo, esse álbum de fotografias, e cantar essa música que diz que tudo isso que vocês vão ver aqui é um milagre, que só Deus pode mesmo fazer. Então eu queria compartilhar isso com vocês, esses milagres. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus
fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Para minha geração, um milagre. Um milagre. Um milagre. Eu quero que você saia daqui sabendo que existe um super-herói que, como eu disse, mesmo que a gente chegue no fundo do poço, ele vira o poço de cabeça para baixo e coloca a gente por cima. Eu queria concluir fazendo uma oração com vocês, mas antes da oração, eu queria fazer uma selfie, dizendo sim à vida e não às drogas, para colocar na página. Vocês viram lá? Então, convidar vocês a ficar de pé. Primeiro nós vamos ensaiar. Eu vou falar assim: hoje eu estou aqui na Supernatural Church. Vou gastar meu inglês. Hoje eu estou aqui na Supernatural Church, dizendo sim à vida aí. É isso aí, vocês vão dizer desse jeito, mas vocês vão falar como se vocês tivessem jantado e como se não tivesse trabalhado hoje, não tivesse cansado, tá? Combinado? Dizendo sim à vida aí. Aí, melhorou. Então vamos lá. Foi. Olá, gente. Hoje eu estou em casa aqui na Supernatural Church com toda essa galera que hoje também está dizendo sim à vida aí. Glória a Deus. E ainda de pé, eu quero te convidar a fazer uma oração que eu acredito que todo mundo vai querer fazer e todo mundo deve fazer. É a oração de aceitar Jesus. Eu me lembro de estar mal e ir na igreja e falar: você aceita Jesus? Eu ia lá na frente e falava: eu aceito. Aceito. Mas aceitar Jesus é mais do que ir lá na frente. Aceitar Jesus é como se você estivesse num carro conduzindo a sua vida, e você aceita Jesus, ele entra no carro. Mas aceitar Jesus é você sair da posição de motorista e falar: Senhor, conduz. Porque no Salmo 127 a palavra diz: inútil vos será levantar cedo, trabalhar, porque os seus amados ele dá enquanto dormem. E dormir é descansar nele. Sabe aquele motorista que você confia, ele está dirigindo, você dorme no banco de trás de babá? Com Jesus tem que ser assim: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. Eu comecei a trabalhar como modelo, tinha um sonho, e comecei a ir. Quando eu recebi o convite da Fátima Bernardes, eu falei: minha carreira vai, mas eu estou mais nos altares e nas escolas do que na passarela. Se o Senhor quer me conduzir, amém. Porque como eu disse, carreira de modelo passa, mas essa história eu quero que fique. Aceitar Jesus também é entender que nós somos ETs, nós somos extraterrestres. Sabe por quê? Nós vivemos como quem está numa parada de ônibus. Quem está na parada de ônibus leva geladeira? Não, né? Leva a cama? Não leva nada, porque você está ali de passagem. Aceitar Jesus é entender que nós não somos dessa terra, que nós vamos viver 100, 50, 2 anos, 1 ano, ou nem sair da barriga aqui nessa terra. Mas Ele nos deu uma eternidade para viver com Ele. E o inimigo da nossa alma quer nos prender aqui, com problema, com dívida. Então quero te convidar a aceitar Jesus. Eu vou convidar o pastor Erivan para me ajudar nessa oração. Falar: Senhor, eu te entrego o meu ministério, eu te entrego a minha vida, a minha casa, meus problemas. Porque toda manhã nós somos convidados a tomar o trono que é do Senhor. Então fala: Senhor, toma o teu trono na minha vida.
venha com o teu reino, reina sobre mim. Senhor Jesus, eu te aceito hoje de verdade. Então eu te convido a fazer essa oração. Nós vamos orar com o pastor Erivan. Coloque a sua mão no seu coração por um instante, feche os seus olhos. E assim como o Adriano um dia entendeu que precisava do Senhor Jesus, hoje ele entende mais do que nunca que fez a melhor e maior decisão da vida dele. Por isso que Deus está te usando e vai te usar muito mais. Creia, é um novo tempo para a tua vida. Mas você teve que tomar uma decisão, abrir o coração para Jesus. Talvez você esteja aqui dizendo: eu já fiz essa oração, já me entreguei. Mas lembre-se, sempre é bom fazer de novo. Coloque a mão no coração e diga comigo: Senhor Deus, nesta noite eu te agradeço por minha vida, por estar na tua casa. E eu entendi que o Senhor mudou a vida do meu irmão por uma decisão. Ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje, mais uma vez, eu quero declarar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o meu Senhor, o meu Salvador, único, suficiente, dono da minha vida. E eu te peço, Jesus, perdoa-me e ajuda-me a andar contigo todos os dias da minha vida. E eu declaro que serei discípulo e farei discípulos para o Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Faz assim: pastor, eu fiz. Levanta assim a sua mão, dá um tchau. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém que fez? Só levantar a sua mão assim: pastor, eu fiz essa oração voltando para Jesus. Tem alguém? Vamos fazer diferente? Vem cá na frente, você que fez essa oração pela primeira vez. Esse testemunho tremendo, nós queremos abençoar. O Adriano quer pegar na sua mão, te abençoar. Olha aqui, Adriano, olha que benção aí, ó. Vem para cá, querido, vem para cá, querida. Isso, glória a Deus, muito bem. Vem para cá, vem para cá. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus que mudou a história, que muda a história, que transforma a história, que muda a vida de pessoas. Sabe, amados, Jesus Cristo, Ele não é uma religião. Como Ele disse, Jesus Cristo não é apenas mais um, não. Jesus Cristo é o dono dos céus e da terra. E essas lágrimas Ele vai colher e vai mudar a tua história, porque Ele ama cada um que está aqui. Sabe, Adriano, o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, que impactou o teu coração e está impactando esses corações. Eu quero que a igreja ore comigo. Nós vamos abençoá-los e declarar que Jesus será o Senhor em todo o tempo da vida de vocês. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu larguei tudo. Eu saí do trabalho correndo e falei: hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Que eu ouvia falar, mas nunca tinha decidido. Então essa decisão, esse dia de hoje, é para mudar a sua história. Amém? Estenda as suas mãos, igreja, e vocês abram as suas mãos. Nós queremos orar por vocês. Querido Deus, eis aqui os teus filhos e tuas filhas. Nessa quarta-feira eles estão diante de ti e foram impactados por tua palavra, pelo testemunho do teu filho. E hoje nós queremos te pedir, Senhor, assim como eles estão de mãos abertas, nós te pedimos: entre em cada coração. Senhor, muda a história de cada um deles a partir desse minuto, Senhor. Transforma a vida de cada um deles, porque o teu sacrifício, Senhor, foi por cada um deles. E hoje eles estão dizendo sim para o Senhor. Por isso, Pai, escreve agora o nome de cada um deles no livro da vida eterna, eterna contigo, Senhor. Perdoe os seus pecados, Senhor. Ajude em suas fraquezas. Liberte, Senhor, de cada um das suas mazelas. Liberte cada um dos seus vícios. E faça desses homens e dessas mulheres tudo que está no teu coração. Projeta para ti, Senhor, porque em pouco tempo eles também darão um testemunho de vitória para a glória do teu nome. Hoje nós o abençoamos e declaramos verdadeiramente filhos de Deus, hoje e sempre. E se vocês concordam, digo amém.
Vamos dar um aplauso a Jesus por isso. Amém? Glória a Deus. Olha para mim. Você fez a melhor escolha. O que eu faço daqui para frente? Eu nem sei, pastor. Número 1, leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você ouve a voz do Senhor. Ele faz isso, nós lemos a palavra de Deus. Segundo conselho, orem. Orar é falar com Deus. Fala do seu jeito. Lembrando que no final da oração você tem que dizer: eu oro em nome de Jesus. Só Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome tem poder. E terceiro conselho, posso dar? Posso? Nós queremos que vocês sejam nossos irmãos e queremos andar com vocês e que vocês andem conosco. Queremos ser a sua família nesse lugar. Quer que eu apresente uma família grande, animada, poderosa e ungida? Olhe para trás e conheça então seus novos irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus, a sua nova família. Aleluia, bem-vindos. Uau! Olhe para mim, vocês que estão aqui na frente. 3 minutinhos apenas, só para anotar o seu nome. Nós queremos anotar o seu pedido de oração. Pode ser? Então aqui do meu lado direito, aqui ó, tem um irmão com aquela bandeirinha. Vai lá rapidamente, dá um nome e volta para a gente ir para casa feliz. Por favor, meu lado direito, enquanto Jesus recebe mais um aplauso. Adriano, fica aqui comigo.